Fala, querido, fala, querida. Você pode emprestar um minutinho para Deus só para ouvir isso aqui, o que Jesus falou? Preste atenção. João capítulo 8, do versículo 31 ao 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Só até aqui são dois versículos que explodem a nossa cabeça, o nosso entendimento. Jesus está falando para alguns judeus que creram na palavra dele durante o percurso em que ele estava ministrando naquelas proximidades ali. E Jesus fala para ele o seguinte: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem nos meus ensinamentos. Aí Jesus diz mais uma palavra: então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que é que Jesus estava dizendo para esse povo, para essas pessoas que acreditaram nele? Elas já tinham acreditado em Jesus. Jesus fala isso no primeiro versículo 31 que lemos. Jesus falou isso, deixou claro isso, deixou explícito que eles já acreditavam em Jesus, já creram na palavra de Jesus. Só que Jesus está comentando para eles que a permanência, a persistência, a disciplina, a comunhão diária, o viver exclusivamente para isto, abriria de uma vez por todas o seu campo espiritual. E eles passariam a enxergar o mundo realmente como ele é. Jesus mostra para eles que, apesar deles estarem crendo na palavra de Cristo, a visão espiritual lhes seria aberta. Eles entenderiam o contexto do mundo, passariam a compreender agora que eles estão em comunhão com Cristo, permanecendo no ensinamento de Cristo, como o mundo funciona, como o sistema aprisionador funciona. Por isso que Jesus fala: vocês permanecendo nos meus ensinos, vocês serão libertos. Ou seja, nenhuma doutrina contrária, nenhuma fábula os enganariam mais, ou tornariam eles prisioneiros novamente como eles eram. Eles eram escravizados, eles eram escravos de uma religiosidade. Eles viviam aprisionados numa falsa verdade, numa pseudo-doutrina de Deus. Olhe só o que Jesus fala. E eu quero te fazer um desafio, já que você parou um pouquinho e emprestou esse seu tempo precioso, não para mim, porque eu não tenho nada a oferecer, mas para Deus, porque esse momento, com certeza, Deus está proporcionando para que pessoas, para que você possa abrir os seus olhos. E como é que você pode abrir os seus olhos? Como é que pode isso acontecer? Simplesmente você vai fazer o seguinte teste. Você tem uma Bíblia em casa? Eu acredito que você tem uma Bíblia em casa. Se você tiver uma Bíblia em casa, você vai passar a ter curiosidade para saber quem é Jesus.
E por que ele veio aqui na terra? E por que ele falou isso para aqueles judeus ali que estavam acreditando nele, que eles seriam libertos? Eles já estavam acreditando. Jesus disse: a persistência, a permanência, a convicção, a disciplina diária de comunhão com a minha palavra, com o meu ensinamento, os libertariam das amarras do sistema religioso mundano, das amarras do sistema mundano que aprisiona as pessoas. É exatamente isso que o Senhor Jesus estava relatando para aquelas pessoas ali. Você pode passar a ter uma curiosidade de conhecer Jesus. Poxa, quem é Jesus? O que ele falou? O que é que ele queria dizer com isso? Será que eu sou preso? Será que eu estou aprisionado em alguma coisa no mundo? Será que algo do mundo aprisiona a minha vida e eu acho que eu sou livre para escolher qualquer coisa? Então, cabe uma grande reflexão íntima de cada pessoa sua, de refletir sobre isso. Os judeus que acreditaram na palavra de Jesus, Jesus reforça com ele, dizendo: vocês verdadeiramente serão os meus discípulos, permanecendo nos meus ensinos. E ao permanecer nos meus ensinos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Talvez você esteja aprisionado no mundo em algumas questões que precisam ser resolvidas, e só Jesus tem essa chave. Deus te abençoe. É um breve relato bíblico que vai fazer a nossa mente pensar. E isso muda tudo na nossa vida espiritual. Se você gostou dessa leitura, desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Isso ajuda muito esse canal Fé que Te Move a chegar a mais pessoas, para que pessoas possam ouvir o Evangelho, não de firulas e aquele Evangelho docinho, não, o verdadeiro Evangelho, aquilo que Jesus falou que transforma o ser humano. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Tchau!